Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Jusciones Miguel, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação de Uber. Nós pertencemos ao Ministério Projeto Restaurando Vidas. Nosso pastor presidente é o pastor José Suimar e o nosso pastor local aqui da nossa congregação de Uber é o pastor Leomir. E nós, eu sou o coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo e estamos aqui para mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Os irmãos já sabem que nesse projeto Eu Digo Sim, nós todas as semanas estamos aqui apresentando aos irmãos a pré-aula da nossa escola bíblica dominical voltado para os jovens, É um jeito diferente, é um jeito jovem de aprender a palavra, É uma conversa, é um diálogo, é um momento de crescimento de Deus para as nossas vidas. E hoje, com certeza, vai ser mais uma aula daquelas marcantes, em que Deus vai falar conosco, vai falar com você, vai tocar na tua história, vai tocar na tua vida através da poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe, vem conosco. Envie o link desse vídeo para um amigo, para um irmão, para um colega, quem sabe alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Convide mais pessoas para serem abençoados nesse tempo de bênçãos de Deus para as nossas vidas. E quero apresentar os nossos professores do dia de hoje, que estarão aqui contribuindo para que essa aula seja uma aula impactante para as nossas vidas. Está comigo do meu lado o nosso professor do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, nosso querido irmão diácono, irmão Josimar. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. E aí? Prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, tudo na santa paz de Cristo. Mais um dia aqui, na dia. presença de Deus, para levarmos esse conteúdo poderoso para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Para que vidas sejam alcançadas, Através dessas aulas aqui. É isso aí, maravilha, maravilha. Também está conosco aqui o jovem Adrian. Paz do Senhor, Adrian. Paz do Senhor, meu líder. E aí? Que privilégio mais uma vez. Maravilha, Para falar do amor de Jesus e expandir as falas, os nossos comentários sobre essa lição. Exatamente. Um conteúdo poderoso hoje para as nossas vidas, Também está conosco a nossa querida irmã, jovem Paola. Paz do Senhor, minha filha. Paz do Senhor, presbítero Jusciones. E aí, minha filha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um privilégio. Que maravilha, Prazer, mais Que uma maravilha. vez. É um tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Deus está fazendo coisas gloriosas, poderosas, impactantes nesse tempo. Yes. Bem, meus queridos, a lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 8. A temática da lição é a eleição na salvação. É sobre isso que nós vamos falar, acerca da eleição na salvação. É esse conteúdo que nós queremos levar aos queridos irmãos nesse dia. Para iniciarmos a nossa lição, nós vamos iniciar pelo texto principal com o nosso diácono irmão Josimar. Amém. Vamos lá. Nosso texto principal nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Meu Deus, profundo. Também o resumo da nossa lição com o nosso cooperador jovem Adrian. A compreensão da eleição nos impulsiona a uma vida de entrega total a Deus, refletindo sua glória e cumprindo seu propósito no mundo. Poderoso. Irmã Paola, os objetivos da nossa lição de hoje. Os objetivos da nossa lição são apresentar o conceito bíblico de eleição, compreender a eleição bíblica fundamentada em Jesus e conhecer as implicações da eleição bíblica. Meu Deus, que conteúdo poderoso, Então, meus irmãos, para iniciarmos a nossa lição, vamos iniciar a nossa lição pela introdução da nossa lição. E na introdução da nossa lição, nós vamos entender que o princípio, o centro absoluto, inegociável, é entendermos que Cristo é o centro da nossa salvação. Cristo é o centro. Isso é inegociável. É inegociável essa questão de Cristo é quem morreu na cruz, Cristo é quem ressuscitou e é por Cristo que nós estamos aqui. Exatamente pelo efeito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso não está baseado pela capacidade humana, pelas questões humanas, pelo que o homem pode fazer, mas sim pelo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. E nós vemos esse exemplo a partir da igreja primitiva. A crença da igreja primitiva era exatamente isso, era clara, centrada na morte de cruz de Jesus.
Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O que os crentes da igreja primitiva sabiam falar, irmão Paulo, era isso. Jesus morreu e ele ressuscitou. E ele se apresentou no nosso meio, ele esteve conosco depois da sua morte na cruz do Calvário. Essa era a pregação da igreja primitiva. Cristo é o centro. Cristo é quem nos mantém aqui. Estamos aqui porque Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós vamos ver, e temos base bíblica para isso, para esse contexto, nós vamos ver que a morte de Jesus na cruz do Calvário, primeiro, ela nos deu reconciliação, regeneração e santificação. Nós somos regenerados, nós somos reconciliados e recebemos a reconciliação e a santificação. Agora nós precisamos entender que Jesus, quando morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois que ele esteve com os discípulos, ele apresentou algo muito poderoso, que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador. E o Consolador veio. Jesus enviou o Consolador. O Espírito Santo veio. E qual que é a ação do Espírito Santo? A ação do Espírito Santo é aplicar em nós esse processo. O processo de reconciliação, o processo de regeneração e o processo de santificação. Ou seja, não é que o Espírito Santo iria vir, querido ouvinte, estaria aqui por alguns dias, faria isso na vida de alguns e voltaria. Não, ele veio para estar conosco, nos auxiliando, nos ensinando, nos instruindo dia após dia. Então, dia após dia, o Espírito Santo está nos ensinando. Agora, o contexto da nossa lição de hoje, por que a gente caminhou nesse princípio todo para chegarmos aqui? E esta pessoa que recebe o Espírito Santo, que vai ser regenerado, que vai receber a santificação, que vai se santificar dia após dia, que vai se purificar dia após dia. Esse indivíduo, ele foi predestinado ou ele foi eleito? É sobre esse contexto que nós queremos falar. Jesus morreu na cruz, morreu, ressuscitou, nos regenerou, nos deu o direito de sermos regenerados, reconciliados e santificados. O Espírito Santo veio para aplicar isso em nossas vidas. E essa pessoa que vai receber isso, ele foi predestinado para receber isso ou ele foi eleito? E é isso que nós vamos falar hoje aqui nessa aula. Olha aqui para mim, vem comigo. Nós, crentes evangélicos da Assembleia de Deus, nós jovens da Assembleia de Deus, não cremos na predestinação, nós cremos na eleição. E eu preciso ler um conteúdo muito poderoso para vocês. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz na sua página 63, capítulo 10, o tema é sobre a salvação. O primeiro item dessa página vai dizer a salvação para todas as pessoas. Eu vou ler para vocês o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O Evangelho está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Essa é a declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E é isso que os jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus defendem. Nós somos eleitos em Cristo Jesus, não por méritos humanos, não por questões humanas, mas exatamente porque o Pai nos amou primeiro e enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário. Então você, jovem da Assembleia de Deus, precisa carregar isso no seu coração. Qual que é a bandeira que nós defendemos? O que nós levamos no nosso dia a dia? Todo jovem precisa ter isso. Então, o contexto da nossa lição vai falar sobre isso, sobre a eleição em Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não cremos, nós cremos na predestinação bíblica, com a base bíblica, tá bom, queridos? Não cremos nessa questão de predestinado, uma vez salvo, para sempre salvo e que independe do que você faça. Não é isso que nós cremos. Nós cremos sim na eleição através de Jesus Cristo. Vamos para o início da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição bíblica, nosso querido irmão Josimar vai estar falando sobre o conceito bíblico da eleição. Nós cremos na eleição, certo? Agora nós vamos falar sobre
esse conceito biblicamente, palavra de Deus para as nossas vidas. Querido irmão, professor Josimar, qual é o conceito bíblico de eleição? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, e o primeiro subponto nos diz assim: a eleição como parte do plano redentor de Deus. E tem uma pergunta muito interessante logo no primeiro, na introdução desse parágrafo, que diz assim: como Deus elege os salvos para a salvação? Como é essa eleição? Em seguida vai nos dizer: a eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional, ou seja, ela faz parte de um plano de Deus para salvar o pecador, em que este deve respondê-lo com arrependimento e fé. Assim, a eleição de Deus é condicional àqueles que ouvem e seguem a voz de Jesus, o nosso Senhor. E aqui em João, capítulo 10 e 27, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu Deus. Ou seja, a eleição da salvação, ela acontece de que forma? Não é incondicional. Ou seja, você é salvo e pronto e acabou. Não é assim. A salvação, ela veio para todos. Cristo morreu na cruz para todos nós. Isso a gente sabe e entende. Só que tem condição para isso acontecer nas nossas vidas. Exatamente. Você tem que aceitar esse sacrifício. Não tem como você viver uma vida torta e desajeitada e no último dia da sua vida você simplesmente morreu e foi salvo. Ou existia uma chance final e você... Não tem como. Tem uma condição. Você deve aceitar. Você deve aceitar esse sacrifício e viver por onde? E aqui em João 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que você vai ser salvo se você não ouve a voz do seu pastor? Você só pode ser salvo se você se inclinar para isso e aceitar o sacrifício vicário na cruz. E aqui vai dizer, em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O ponto central é assim: a eleição faz parte do plano redentor de Deus. A eleição bíblica como condicional, ou seja, Deus planejou salvar, Cristo morreu por todos e o homem precisa responder com fé. Essa é a condição. Você precisa aceitar e ter fé e crer. Então, a salvação, ela depende, ela é condicional. Tem uma questão humana aí, né? Do homem aceitar isso. Exatamente. Né? Aceitar esse sacrifício. Não é uma figurinha marcada, né? Que um tá marcado para perdição eterna e o outro está marcado para ser salvo. Existe a questão do ser humano, da responsabilidade humana de responder o efeito da cruz. Sim. Né? Exatamente. De aceitar o processo que foi feito por Jesus. Aí alguns dizem assim: mas então se todo mundo não quiser aceitar o evangelho de Jesus, o sacrifício de Jesus foi perdido. Mas olha nós aqui, né? Nós aceitamos esse processo de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Exato. Então essa tese é uma tese que não tem fundamento. Nós, jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cremos sim na eleição. E o ser humano tem responsabilidade. Ele precisa entender que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Foi um preço de sangue. E nós reverenciamos isso, glorificamos o nome dele por isso e sabemos o quanto somos dependentes. Obviamente que para recebermos essa salvação, existe a ação do Espírito Santo trabalhando em nós. Né? Existe uma agir de Deus. Deus cuidou de todos os detalhes. Deus cuidou de tudo. Para que nós temos o direito à salvação. Até que a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Né? Esse é o objetivo de Deus. E é por isso que ele já deu. Né? Alguns dizem assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. A questão de Jesus na cruz do Calvário é a declaração de amor mais terrível que o ser humano pode ver e sentir em sua vida. Jesus morrendo na cruz do Calvário. Você já parou para pensar nisso? A morte de Jesus na cruz do Calvário para nos dar o direito de sermos salvos. E aí quando você escuta essa palavra, quando você escuta esse mistério, o coração do homem treme. As suas estruturas são tocadas, porque é uma ação de um Deus olhando para a criatura com amor. É um olhar de amor de Deus. Então, o conceito da eleição bíblica, a eleição em Cristo Jesus é esse, né? A eleição
faz parte do plano redentor. Faz Exato. parte do plano perfeito de Deus, irmã Faz. Paola. Que privilégio é esse, Sim. hein? Meu Deus do céu. Que privilégio. maravilha! Então, o segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a eleição bíblica fundamentada em Jesus. E quem vai discorrer esse segundo ponto da nossa lição é o nosso querido irmão jovem Adrian. Com toda a liberdade, irmão Adrian. A eleição bíblica fundamentada em Jesus Cristo. É forte, né? Quando vamos tratar acerca do nosso Cristo, Meu Deus. devemos entender que Jesus não nasce em profecia no Novo Testamento. Uhum. É uma promessa dada no Jardim do Éden, Meu Deus. na queda do homem. E se formos criteriosos e tentar pelo menos ver quantas profecias foram dadas a Cristo no Velho Testamento, alguns historiadores dizem que cerca de 300 profecias. Meu Deus. Sendo Isaías o maior portador delas. Uhum. Então, quando vamos ver o nascimento de Cristo no Novo Testamento, nós devemos entender o quão importante é Cristo nesse plano da salvação. Quando vamos aprofundar nisso, eu quero começar a minha explicação no ponto 1, no livro de Judas, no capítulo 1, verso 25. O versículo começará dizendo, àqueles que me ouvem, que o único Deus. Então temos a descrição que Deus, ele é único. Yep. Quando Judas está tratando, dizendo que Deus é único, é porque existem outros aí que dizem que existem outros deuses. Aham. Existem países que intitulam vaca, e dentre outros que dizem que é Deus, né? Então Judas está falando, o único Deus. E Deus, ele é único pelo que ele é. Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente. Só que o escritor, ele é mais peculiar, que ele diz, o único Deus, vírgula, salvador. Então o escritor está descrevendo que existe só um Deus que salva. Só que de todos esses critérios em que ele coloca sobre ao nosso Deus, que o nosso Deus é único, ele diz, a único Deus, vírgula, o único Deus que salva, vírgula, depois, por intermédio de Jesus Cristo. Meu Deus. Então, o texto está dizendo que Deus é único, Deus salva, Deus é onipresente, Deus é onipotente, só que, porém, para que possamos ter ligado a isso tudo, existe um intermédio, que é onde vamos entrar, que é Cristo Jesus. Quando vamos ler João capítulo 14, nós entendemos que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto está tratando que o caminho é Cristo. Quando vamos ver que o caminho é Cristo, eu quero citar pelo menos um versículo para nós entendermos o quão Jesus é o intermediador desse ligamento entre nós e Deus. João 6,35 vai nos ensinar que ele é o pão da vida deste caminho. João 8,12 vai dizer que ele é a luz deste caminho. Yeah. João 10 vai dizer que ele é a porta das ovelhas desse caminho. E João 11 vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida deste caminho. Aí João 15 vai dizer que eu sou a videira verdadeira deste caminho. Aí em João 4,26 fala, e eu sou aquele em que estará contigo neste caminho. Então quando vamos ver que Jesus, sendo o centro, porque dizem que o centro de Jesus somos nós. Dizem por aí que o centro de Jesus somos nós. Meu Deus. Mas interpretam de maneira errada. Equivocada. Não somos o centro de Cristo. Nós somos uma misericórdia em que Cristo derrama sobre nós. Uau. Então, como vamos ler sobre isso, falar sobre Cristo, aqui vamos falando sobre a eleição cristocêntrica. A eleição cristocêntrica significa que toda escolha de Deus está centrada em Cristo. Porque tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade e acha que, acha que quer ocupar uma posição além de Cristo. Então, quando nós estamos falando que Cristo é a vontade central de Deus, não é uma escolha baseada no mérito humano, na capacidade ou na aparência espiritual. É uma escolha que acontece em Cristo, por Cristo e para Cristo. E como base com isso em que falo, Efésios 1,4, que vai dizer, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então não existe nesse nosso mundo cristão em que vivemos pessoas que são pastores que não veio dele, pessoas que são levitas que não veio dele, pessoas que são pregadores que não veio dele. Não existe nenhum fundamento bíblico em que nascem pessoas usadas por Deus que não veio dele. Porque tem gente que quer se eleger fora dele. Isso não existe. O caminho para ser eleito é por meio de Cristo. Deus não escolhe homens de forma isoladamente. Ele escolhe em Cristo.
Então, como nós vamos entender um pouco dessa eleição, devemos entender que, quando dizemos que a eleição é profundamente cristocêntrica, significa a escolha e o plano e a salvação de Deus tem Cristo como centro absoluto. A eleição não aponta primeiro para o homem, ela aponta para Cristo, o fundamento da graça. Tudo que o homem recebe, perdão, redenção, regeneração, essa adoção, tudo isso está ligado a Cristo. Então, quando estamos falando sobre uma eleição em Cristo, estamos falando sobre esse caminho que é Cristo. Porque dentro do caminho geramos uma vida e geramos direcionamento. Então não tem como sermos eleitos, não tem como recebermos a regeneração, não tem como viver pela graça se não for Cristo. Então, um termo simples, Cristo não é um detalhe desse plano. Cristo é o próprio plano. Exatamente. Porque tem gente que acha que Cristo ele é um ponto sobre toda a história. Não. Ele é o próprio plano da história. Observe que quando o homem cai no Éden, pela lógica comum em que nós humanos temos, porque colocar o homem no jardim, oferecer tudo, e mesmo assim um homem optar por não obedecer a Deus, nós aniquilaríamos o homem. Porque não faz sentido você declarar graça ou falar que haverá de nascer de uma mulher aquele que salvará a humanidade sobre pessoas que não valorizam. Então o ponto central dessa graça que nos abraça, em que Deus lá no jardim do Éden nos deu, é Cristo. Porque o plano é Ele. A eleição não começa naquilo que escolhemos. Começa em Cristo, que foi estabelecido como Cordeiro, lá no Éden. Antes da fundação do mundo, tudo que Deus escolhe, Ele escolheu em Cristo. A eleição cristocêntrica, porque antes de haver um povo escolhido, que o povo de Israel, já havia um Cordeiro determinado. Antes de Deus escolher homens, Deus estabeleceu o nosso Cristo. Então, como nós vamos falar sobre esses 3 pontos, nós estamos falando sobre uma renúncia. Ninguém vive para Deus por acaso, é uma decisão diária. Por quê? Apesar que Jesus morreu na cruz, Ele nos elegeu, é necessário para que continuemos eleitos nele uma renúncia, porque nós não somos predestinados. Porque há quem acredite que mesmo que Cristo morreu, ressuscitou, existe uma predestinação. Aceitei, estou salvo. Não é assim que funciona. Não é esse o evangelho em que nós assembleamos, acreditamos, como o Senhor disse. Não existe eleição para quem vive de forma pecaminosa ou na negligência da fé. Não tem como viver assim. Então estamos tratando sobre uma eleição em Cristo de renúncias. E o terceiro ponto em que eu quero deixar, a santidade e serviço. Não basta dizer que é de Deus, é preciso viver com alguém que pertence a Ele. Então, viver na eleição com Cristo não é só ter uma posição de crente, é ser nele, por Ele e dele. Quando o Efésios está tratando que viemos dele, não está dizendo que é de fora para dentro, está tratando de dentro para fora. Então é uma entrega total. A eleição não funciona pela metade. Deus não chama a partir do homem, Ele chama a partir do exterior, Ele chama a partir do interior. Porque vivemos um evangelho em que a aparência ela tem mais resultado do que o interior está demonstrando. Só que Jesus ele contrariou isso bastante no Novo Testamento, que observe que os seus, que tinha a aparência de que era, na verdade não era. O evangelho foi, como Paulo disse, foi expulso até os não-judeus, porque a graça ela é imensa. Então, quando Jesus elegeu, ele não elegeu porque você era bom, não elegeu porque tínhamos oratório, elegeu porque existe uma misericórdia. Então, somos eleitos por Cristo, por meio de Cristo e nele. Aleluia. Não existe um evangelho, não existe uma eleição fora de Cristo. E não somos predestinados. É isso aí. E não somos predestinados. É isso aí. Somos eleitos. E é tão interessante esse contexto, jovem Adrian, que somos eleitos em Cristo. E é interessante analisarmos que não é simplesmente a gente recebe esse dom de Deus, essa graça que é favor imerecido, simplesmente para ficarmos parados. Todos os que são chamados, são eleitos, precisam produzir frutos, precisam estarem fazendo a vontade de Deus. Sim. Não existe como estar ligado em Jesus, receber a graça de Deus e não produzir.
É impossível isso. Precisa estar ligado e precisa estar produzindo na obra de Deus. Mas isso é uma conversa para outra aula, né? Vamos deixar para outro momento isso. E vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição. Já está acabando, Paola. A nossa aula já está chegando no final. O terceiro ponto, implicações da eleição bíblica. A jovem Paola vai estar levando esse conteúdo a cada um dos irmãos. No nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero deixar aqui um ponto importante, que quando eu estudava a lição, eu me deparei, fala assim, a eleição em Cristo não é uma escolha sem propósito. Ela nos chama a viver para a glória de Deus de forma intencional, levando em conta a nossa disponibilidade para cumprir a sua vontade. Então, a gente vê que a eleição divina não é uma escolha isolada. Ela está sempre ligada a um propósito maior, que envolve missão, transformação de vida e serviço. Yeah. E sempre que Deus escolhe alguém, ele também entrega uma responsabilidade, porque a eleição e a responsabilidade caminham juntos. E desde o início, a eleição ela tem um alcance global. Quando Deus escolhe Abraão, por exemplo, ele diz que todas as famílias da terra seriam alcançadas por meio dele, ou seja, a eleição nunca foi sobre privilégio, mas sobre missão. Meu Deus. Em Cristo, nós também fomos eleitos, não apenas para ser servos, mas para anunciarmos essa salvação. A igreja existe porque há uma missão, e a missão existe porque Deus ama o mundo. Yeah. Nós não fomos alcançados para guardar a mensagem, mas para compartilhá-la. A graça que nos salvou também nos envia. Ser eleito é entender que fazemos parte do plano de Deus para que as boas novas cheguem às outras pessoas com atitudes, palavras e um testemunho vivo. Nossa vida ela se torna meio que uma vitrine do Evangelho. Aonde estamos, ali existe uma oportunidade de missão. Então, a eleição carrega um chamado claro para a santidade. Efésios 1, como já foi dito aqui, nos lembra que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso significa que a eleição não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas um convite para refletir o caráter de Cristo. Viver de maneira santa, assim como ele é santo. A santidade não é isolamento do mundo, é viver no mundo de forma diferente, com valores do reino. Meu Deus. Mesmo em meio às pressões, tentações e influências contrárias. É permanecer firme onde muitos cedem, escolher a verdade quando mentira é mais fácil, amar quando o ambiente favorece o ódio, perdoar quando a cultura incentiva o cancelamento. Santidade é a coerência entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos. É ser separado do pecado e separado para Deus. É permitir que o Espírito Santo transforme nosso caráter diariamente, moldando-nos à imagem de Cristo. A verdadeira santidade, ela revela Cristo através de nós. Meu Deus. Quando entendemos que fomos escolhidos por graça, nossa resposta natural e diária deve ser uma vida que glorifica a Deus nas nossas escolhas diárias, nos nossos relacionamentos e na forma como lidamos com o pecado. Cada atitude passa a ser filtrada pelo desejo de honrar a Deus. E, por fim, a eleição também está ligada ao serviço, porque Deus não nos escolhe para ficarmos parados, mas para cooperarmos com aquilo que Ele já está fazendo. Em Efésios 2:10 está escrito, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, fomos salvos com um propósito. Não apenas para receber, mas para realizar aquilo que Deus já preparou. Cada um de nós foi eleito com dons, talentos e oportunidades específicas. É parte da identidade de quem foi chamado por Deus. E em 1 Pedro 4:10, a Bíblia nos orienta, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Meu Deus. Então, a eleição nos lembra que fomos escolhidos não apenas para pertencer, mas para participar. Não apenas para ouvir, mas para agir. Não apenas para estar na obra, mas para ser parte ativa dela. Viver em santidade e servir com alegria. Meu Deus, que maravilha. Que privilégio que nós temos, né? Em recebermos esse direito tão maravilhoso da eternidade, né? É um presente dos céus para as nossas vidas. É uma lição poderosa, é uma lição impactante, né? Uma lição que mostra a nossa identidade
de servos de Deus, nosso perfil de servos, de crentes, né? E a conclusão da nossa lição, ela vai nos apresentar a seguinte visão: a salvação e a eleição não é um decreto frio de Deus, não é algo mecânico, arbitrário. A eleição é simplesmente a demonstração do amor de Deus ao ser humano, Yes. através da morte vicária de Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, nos deu o direito de conhecermos o Pai assim como Ele é. Sim. Você, como filho, estava longe do Pai. Vem comigo. Imagina o cenário de um filho longe do Pai. Imagina o cenário de um filho afastado do Pai. Na sua alma há um desejo. No seu coração há uma sede e há uma fome pelo Pai. Mas você não tem força de se levantar e ir até Ele. Você tenta. Você se esforça. Mas não tem condições suficientes. Quando Jesus, na cruz do Calvário, morre, brada tetelestai, tudo está consumado. Ali é a demonstração do amor de Deus. Quando Deus demonstra essa forma de amor na cruz do Calvário, acontece o processo de que o filho agora tem acesso ao Pai. Nós já dissemos aqui em outras lições que o véu do templo se rasga de alto a baixo, Adriano, nos dando ligação novamente ao Pai. E agora, embora que o filho estivesse de costas, embora que o filho estivesse longe do Pai, vou repetir mais uma vez, embora que o filho estivesse totalmente longe do Pai, através da morte de Jesus, a demonstração do amor de Deus, a obra de Jesus na cruz do Calvário nos dá um chamado, nos dá o direito de retornarmos ao Pai. E agora, através dessa ação de Jesus, nós temos o direito de termos acesso ao Pai. E agora o filho retorna aos braços do Pai. Uau. Quando o Pai te amou, você estava de costas. Mas quando Ele derramou o seu amor, esse amor tomou conta do seu coração. Tomou conta da sua história. E você se levantou, olhou para o Pai e disse: eu te quero, Pai. Eu lhe desejo, Pai. Através da ação de Jesus, o filho que estava longe do Pai retorna aos braços do Pai. E sabe, tem algo muito interessante, que tem muitos filhos que ainda estão longe. Inclusive, pode ter algum me assistindo agora. Você pode ser um filho que está longe do seu pai. E eu quero te dizer, o amor de Jesus, manifesto na cruz do Calvário, te arranca de onde você está agora. Escute bem. Satanás diz para você que você não pode levantar daí. Satanás diz para você que você está predestinado ao inferno. Que você não pode ser eleito em Jesus por causa dos seus pecados. E que para você não há mais saída. Satanás é o pai da mentira e isso é conteúdo bíblico. Yeah. Pai da mentira. Deus arranca de você as amarras que te prendem. Glória a Deus. E te diz: vem, filho, que eu te dou força para você vir, que eu te dou estrutura para você vir. E tem uma coisa, o Pai vai te dar um abraço tão poderoso, que é um abraço na alma, Aleluia. que é um abraço no íntimo do seu coração, é um abraço que muda a sua história. Através dessa pré-aula, Deus está tomando conta desse quarto, desta casa, dessa história, dessa família, para te mostrar que Ele é o próprio amor que preenche o teu ser. Aleluia. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário é a demonstração verídica, real, do amor de Deus para as nossas vidas. Do amor do Pai para com o Filho. Filhinhos, entendam, o papai te ama. E ele já deu o seu filho na cruz do Calvário. Yeah. Amém, irmã Paola? Amém. Amém, Adriano? Só uma fala. É forte. Presbítero Jusciones. Tem gente que talvez esteja na mesma posição do ladrão na cruz. É. O ladrão na cruz, ele reconheceu que ele e mais um estavam ali por merecimento, pelos seus atos. Aham. E observe que o ladrão não pediu para ser salvo.
me permita me pensar que talvez ele pensava, não, eu tô aqui porque mereço, então acho que eu não tenho Aham. o direito de pedir para ser salvo. E tem muita gente, muitos jovens, que estão em cadeias achando que estão nessa posição, É. que não tem mais o direito da salvação. Aí o ladrão diz, lembra-te de mim. Jesus não entrega, dizendo assim, lembrarei. Não, ainda hoje. Então, tem gente que talvez esteja sentindo que não consegue mais entrar nessa opção de ser salvo, de ser de Cristo, de ter o Espírito Santo. Então, hoje, talvez alguns estão pedindo para ser lembrados apenas. Mas Jesus está dizendo, ainda hoje. Meu Deus. Ainda hoje. Isso é forte, isso é forte. Preste bem atenção, eu vou até tirar meus óculos aqui para te falar isso aqui. A salvação de Jesus na sua vida não depende das suas condições hoje. Eu vou explicar melhor para você. Quem sabe você diz assim, eu não tenho condição de ser salvo porque eu estou em pecado. As minhas vestimentas estão sujas. Eu estou simplesmente afundado no pecado. O amor de Jesus te arranca de onde você está, Meu Deus. exatamente pela ação de Jesus na cruz do Calvário. Você é alguém que Deus está chamando hoje para viver um tempo de novidade. E sabe de algo muito importante? Que esse tempo que você está passando longe de Deus vai servir de testemunho para muitas vidas. Yeah. Deus vai usar você para ser um testemunho vivo para arrancar outras almas, irmão Josimar, das garras de Satanás. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que essa palavra venha fazer efeito dentro do seu coração. Não importa as circunstâncias que estão à sua volta, o amor de Jesus alcança você aonde você está. A mão de Jesus te arranca do fundo desse poço e te dá uma nova história no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu digo Sim. Glória a Deus. Querido irmão Josimar, com as suas considerações finais. Simplesmente gratidão, né? Gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui. E você que está em casa, próximo domingo estaremos aqui novamente com a próxima lição. Exatamente. Amém? Amém. Cooperador irmão Adrian, suas considerações finais. Uma lição impactante em nossas vidas. E tem uma frase que eu carrego há muito tempo e às vezes até repito, que diz que tudo de ruim que tem em mim sou eu mesmo. Mas tudo de bom que tem em mim é Cristo. Aleluia. Então, para os jovens em que me escuta, talvez no espelho da sua vida você só enxerga coisas ruins, mas existe um Cristo que quer implantar dons, palavra, arrependimento e, por que não dizer, missionário, Meu Deus. pregador, Meu Deus. levita. Então, a sua posição hoje não determina o amanhã. O que determina o amanhã é a escolha. Quer ser de Cristo ou quer ficar em si mesmo? Meu Deus, é forte. Isso é tremendo. Irmã Paola, suas considerações finais. Que lição, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar junto de grandes homens de Deus, participando desse projeto maravilhoso que Deus nos presenteou. Quero deixar só uma pergunta para os jovens que me ouvem. A grande pergunta não é fui eleito, é como estou respondendo a esse chamado. Meu Deus. É dizer sim. Eu digo sim. Meu Deus. Eu digo sim para Também esse digo chamado. sim. Também digo Eu sim. digo sim. Meu Deus, que conteúdo poderoso. Que palavra abençoada para as nossas vidas. Entenda que você é filho e o Pai te ama. Mesmo que as circunstâncias digam que você não é filho, mas o Pai te ama e te chama a retornar novamente aos caminhos do Pai. Yeah. Essa mensagem é para você que, quem sabe, não está frequentando nenhuma igreja, está parado, está preso, está estacionado. Essa é a sua visão. Mas entenda, na vida espiritual ninguém fica parado. Você está caminhando em direção a um caminho. Você está caminhando em uma direção. Ou a salvação ou a perdição eterna. Tome cuidado. Porque a eternidade
Tá logo ali, tá bom? Não se esqueça disso, essa foi mais uma das nossas aulas. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que Amém. contribuíram para essa aula. Também aos irmãos da mídia, né? Nós estamos todo um aparato aqui. Nós estamos aqui na frente das câmeras, mas após as câmeras temos toda uma equipe, está aqui. O nosso coordenador de jovens, Presbítero Adonias, a nossa irmã Kathleen. E temos também a presença da nossa querida irmã Ana e o nosso coordenador de jovens também, nosso querido irmão Diácono Everton, também está aqui conosco. Nesse dia estão aqui em oração, intercedendo por nós, né? Aqui nesse momento em que nós estamos aqui. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Leomir, pela vida do superintendente da escola bíblica, né, pastor Marçal, pela vida de todos os irmãos que estão contribuindo para que essa aula chegue até você. Você está assistindo essa aula, mas tem todo um aparato, tem todo um movimento para que isso alcance você, a sua casa e a sua família. Não se esqueça, nós aqui já dissemos sim. Nós estamos envolvidos no propósito de Deus. E outra coisa, Jesus é bom. E o diabo não O diabo não presta. presta.